Vamos, confessem que a figura do anticristo nos fascina tanto que já foi retratada em centenas de livros e filmes das mais diversas formas. Tão variadas que pensamos que pode ser. Desde uma criança com o número 666, até um monstro infernal com asas de morcego. Mas você sabia que o Islã tem uma descrição detalhada de como será exatamente o anticristo? E quando digo detalhada, quero dizer que eles não só têm em suas escrituras o que ele fará e em que momento virá, mas também exatamente como ele é fisicamente. Fique comigo, porque em apenas 15 minutos vou te contar tudo o que você precisa saber. Prometo não te decepcionar, porque eu sou o documentarista. E isto é o Anticristo, segundo o Islã. No Islã, o Anticristo é chamado de Al-Masih Hudashalo, que significa literalmente o Messias enganador ou o falso Messias. O Alcorão não o menciona diretamente pelo nome, mas não é necessário, porque sua existência e detalhes vêm dos hadiths, os ditos e ensinamentos atribuídos ao profeta Maomé. Lá, ele é uma figura-chave do fim dos tempos. Al-Masih Hudashalo, nomeado simplesmente como Hadash Shaló, é uma entidade totalmente enganadora, profética e fazedora de milagres. Ele não é um simples humano nem um demônio tradicional. Os textos o representam como um ser humanoide anômalo, embora sua natureza exata gere debates. De algo não há dúvidas. Ao vê-lo, você vê um homem, mas um muito peculiar. Como exatamente o anticristo se parece? Segundo o Islã, prestem atenção aos hadiths, especialmente as coleções de Sahih Muslim e Sahih al-Bukhari. Eles descrevem Hadash-Shaló assim: o anticristo será um homem de físico corpulento, mais robusto do que o normal, ou seja, será forte. Ao olhar para ele, você terá a sensação de que enfrentá-lo no braço pode não ser a melhor ideia que você já teve. Sua pele será avermelhada ou morena clara, mas a maioria das interpretações fala de alguém que terá o cabelo encaracolado e espesso, nunca fino e liso, e de cor avermelhada. Portanto, muitos concordam que poderia ser um homem ruivo. O Hadash-Shaló terá apenas um olho funcional. Sim, só enxergará do lado esquerdo. O outro estará danificado. Caso reste alguma dúvida quando você se deparar com um enorme ruivo com o olho direito branco. Os crentes sinceros, dizem as Escrituras, poderão reconhecê-lo imediatamente. Porque, além do que foi dito, e repito, os hadiths dizem que apenas os crentes sinceros verão que o anticristo revelará a palavra kafir, que se traduz como infiel, escrita visivelmente em sua testa. Mesmo para aqueles devotos que não sabem ler, todos os de verdadeira fé entenderão que é o anticristo e que não devem segui-lo. Por quê? Porque assim está escrito: sua aparência será temível e assimétrica, o que é interpretado no Islã como um sinal evidente de sua falsidade. Mas ele terá carisma e habilidades milagrosas que enganarão as massas com fé fraca. E é exatamente isso que ele vem executar. Você nunca se perguntou o que exatamente o anticristo faz? Bem, isso fica muito claro no Islã. A missão do Hadash-Shaló é enganar o mundo se apresentando como um falso salvador, afirmando ser o verdadeiro Messias. Inclusive, ele mostrará milagres aparentes, fará chover, ressuscitará mortos por meio de enganos, fará as colheitas reviverem e poderá controlar os recursos naturais. Isso permitirá que ele domine vastas regiões, liderando um enorme exército de seguidores que entregarão suas vidas a ele, sem hesitar. Mas, como dissemos antes, nenhum com fé verdadeira, porque os crentes sinceros poderão ver quem ele realmente é, marcado em sua testa. Então, quem irá segui-lo?
Os hadiths dizem que terão 3 características fundamentais: serão ambiciosos, ignorantes e fracos de fé. Basicamente, como todos sabemos, uma grande parte da humanidade compartilha esses defeitos. Então serão milhões. O anticristo vai espalhar o materialismo extremo, a corrupção e a falsidade, e alcançará seu objetivo graças a uma personalidade particular, muito particular. O anticristo será um mestre da manipulação, disfarçado de salvador, extremamente enganador e carismático, com poder de seduzir multidões, arrogante e blasfemo. Ele não vai hesitar em se autoproclamar divino. Ele recompensará apenas aqueles que o seguirem cegamente e será muito cruel com seus fiéis diante da menor desobediência às suas ordens. Seu reino, ao qual ele convoca para segui-lo, promete prazeres imediatos, tangíveis, absolutamente materialistas. Mas seu sucesso não está apenas relacionado às suas habilidades para enganar, mas também ao saber esperar. Se o Islã sabe muito bem quando ele virá. Vejamos, o anticristo surgirá após o início de um período de grandes guerras, fomes e caos, quando a humanidade estiver desesperada por um salvador. Os textos o associam ao momento em que o mundo estiver dominado pela corrupção, pelo materialismo e pela perda de fé. Enquanto estiverem mergulhados na batalha mais brutal da história da humanidade, uma guerra apocalíptica que acontecerá no fim dos tempos, chamada de Grande Batalha. Nesse ponto, quando os humanos clamarem por um herói tangível que acabe com os sofrimentos e os tire da miséria, por alguém que assuma o comando e os guie, bem, ele virá, se autoproclamará o verdadeiro Messias e até em alguns relatos dirá ser Deus, realizará atos milagrosos. Fará chover em terras áridas, fará brotar vegetação, multiplicará recursos, ressuscitará os mortos usando enganos demoníacos. Sim, demônios se passarão por ressuscitados para fazer com que até os mais incrédulos se rendam diante das evidências e confiem nele. Ele controlará os recursos básicos, oferecendo comida e abrigo apenas para aqueles que se submeterem a ele. Ele usará seu poder para seduzir as massas e criar um falso império global. Ele será um líder militar e político, mas disfarçado de salvador espiritual. Embora seja mencionado que ele estará ativo por 40 dias, esses dias serão anômalos. O tempo não passará como conhecemos enquanto sua missão estiver em andamento. Eles até têm um cálculo preciso para isso. O primeiro dia vai durar como um ano, o segundo dia como um mês, o terceiro dia será como uma semana e os restantes serão normais. No final, embora o calendário indique outra coisa, sua ascensão, auge e queda vão durar exatamente 439 dias. Como termina na história dele? Segundo a profecia islâmica, Jesus, filho de Maria, Isa ibn Maria, em pessoa, considerado um grande profeta no Islã, descerá do céu e matará o Hada Shaló, o anticristo, perto de Damasco, em um lugar chamado a Porta dos. Com a morte do anticristo começa um período de paz e verdadeira justiça. Sob a liderança de Jesus Isa, que quebra a cruz, mata o porco, símbolos da idolatria, e restabelece a fé monoteísta pura. Diversos seguidores deste canal me fizeram a pergunta: quem serão os pais do anticristo? Aqui a tradição é ambígua e misteriosa, mas existem versões. Alguns hadiths mencionam que ele será filho de 2 humanos normais, mas sua gestação ou nascimento terá características particulares, com sinais que alarmarão os crentes. Já sabem que nasça muito antes do tempo ou extremamente desenvolvido, com dentes, muitos dentes. Há hadiths que indicam que ele nascerá no Oriente.
São mencionados lugares como Khorasan, região histórica que abrange partes do Irã, Afeganistão e Turcomenistão. Embora outra interpretação diga que ele poderia nascer em qualquer país poderoso. Também há uma versão que indica que ele já nasceu. Fala sobre uma ilha misteriosa ou um lugar oculto onde ele esteve preso esperando o seu momento. Um dos relatos mais famosos fala de um marinheiro, Tamim al-Dari, que encontrou o Hadashaló acorrentado em uma ilha. Nessa versão, o anticristo será libertado quando chegar o momento profetizado. Agora vou lançar um pouco de luz sobre a sua natureza, ou pelo menos tentar. Há o debate sobre se ele é humano ou demoníaco, e de acordo com o conhecimento que adquiri sobre o tema ao longo de muitos anos. Não hesito em afirmar que se trata do demônio em carne e osso, um que nasceu há muito tempo. O mais provável é que o anticristo tenha possuído uma mulher de alguma seita afastada do Islã. Ele a induziu a ter descendência com um infiel e tomou posse também da criança desde a sua concepção. Por que eu digo isso? Porque o que ele fará quando for libertado condiz com aquilo que os demônios fazem. Aparecer quando estamos mais fracos, angustiados e sem esperança. Exigir submissão total ou punir cruelmente. Fazer truques com sua natureza angelical e, acima de tudo, enganar, murmurar e seduzir, fingindo ser o verdadeiro Salvador. Um que está presente, tangível, imediato e que resolve os problemas. E a pergunta de 1 milhão. Se o anticristo já está vivo, onde ele está acorrentado agora esperando sua libertação? Bem, não. Poucos afirmam que os templários, com a ajuda de um imortal, capturaram um suposto anticristo e o levaram para uma ala especial do Vaticano, na antiga Basílica de São Pedro. Uma que não pode ser vista de fora, porque foi enterrada com o anticristo dentro, sob 3 cruzes, uma delas secreta, onde ainda se pode ouvi-lo à noite dizendo que seu tempo está próximo. Aqueles que sabem e silenciam sobre sua existência o chamam de Hadashaló ou o anticristo. Não. Eles o chamam aquele que caminha atrás das paredes. E me diga nos comentários se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre ele. Eu sou o documentarista e este foi o Anticristo. Segundo o Islã, há um fogo no céu se respira-se a traição, um espírito do mal sob dimensão humana. Ri enquanto tudo se afasta, move os fios sem piedade. Sua chegada é o presságio de uma nova escuridão. Mortal ressuscita os caídos, mas são filhos do mal. O milagre é um teatro. Mentiras inspiram. Ele tem um olho que não enxerga, uma marca escura na têmpora. Quem não tem luz em uma alma vai vê-lo como um elenco. Vem, o anticristo como sombra no abismo, com seu riso singular. E um encanto mortal. O documentarista sabe disso muito bem. Revela o que outros não querem ver.
e se defende com a verdade. E o engano começa a se desfazer. Vem, vem o anticristo como uma sombra no abismo, com seu riso singular de um encanto mortal. Me chamam de maestro e persigo a virtude. Trabalho nas sombras para servir à luz. Buscadores da verdade oculta. Voltei com algo que vai mudar sua percepção da realidade para sempre. A segunda temporada de Enigma de Venano chegou exclusivamente ao Podina. E desta vez, cruzamos os limites que nunca deveríamos ultrapassar. Em 10 novos episódios, vamos nos aprofundar nas profundezas mais sombrias do sobrenatural. Desde rituais de santeria que invocam a morte, assassinatos por bruxaria que enganaram a justiça, até segredos proibidos da maçonaria revelados pela primeira vez por um mestre. Machom, grau 30. Depoimentos reais de pessoas que sobreviveram para contar histórias tão perturbadoras que muitos tentaram silenciá-las. Cada revelação desafiará não só o que acreditamos ser possível, mas também o que as autoridades institucionais, espirituais e os poderes ocultos não querem que saibamos. Se você se inscrever pelo meu link especial, receberá 60 dias grátis, sem censura. A escuridão é mais profunda do que você imagina e as respostas são mais assustadoras do que você está preparado para ouvir. Inscreva-se agora no Podino pelo meu link especial e junte-se aos corajosos que se atrevem a olhar além do que é conhecido. E eu sou o documentarista, e isto é Enigma Revelado, um especial para Podino.